Brasil, país do futuro, renomada obra do judeu austríaco refugiado dos nazistas no Brasil, Stefan Zweig, inseriu-se com força no imaginário coletivo nacional. Em 1941, quando do seu lançamento, já provocava polêmicas, pois seu conteúdo ufanista sobre nosso país foi acusado de ser conivente com a ditadura do Estado Novo. Ao longo das décadas, foi lembrado e citado, horas com orgulho nacionalista, em outros momentos com ironia. Zweig via com otimismo as possibilidades do Brasil se desenvolver econômica e socialmente. Pacifista, uma coisa o mobilizava mais que tudo: a possibilidade de um país se desenvolver sem guerras. Como poderá conseguir-se, no mundo, viverem os entes humanos pacificamente, uns ao lado dos outros, não obstante todas as diferenças de raças, classes, pigmentos, crenças e opiniões? Se perguntava Zweig. E ele mesmo respondia: o Brasil resolveu de uma maneira que, na minha opinião, requer não só a atenção, mas também a admiração do mundo. Gilberto Freire, em sua obra Casa Grande Senzala, em 33, já havia cunhado sua visão sobre democracia racial nacional e relações harmônicas interétnicas que mitigariam a influência social do passado da escravidão no Brasil e que, segundo Freire, fora menos segregadora que a formação social norte-americana. Essas visões foram formando uma imagem autobenevolente sobre a nossa sociedade, construindo um projeto utópico de um país pacífico, colaborativo, capaz de construir uma nação tolerante, desenvolvida e civilizada, distante da realidade de um país marcado pela violência e crueldade do racismo, da desigualdade social, do machismo, dominantes na sociedade brasileira de outrora e de hoje. Após o terror da ditadura militar, o Brasil, no entanto, despertou na redemocratização, redesenhando na Constituinte de 88 essa visão otimista. Expressava um pacto nacional em torno de um Estado que promovesse o bem-estar social, o bem-estar e a justiça social. As forças conservadoras, a direita, intimidada pelas lembranças ainda recentes da herança nefasta do regime ditatorial, demorou a se articular e, quando o fez, travestida de centrão, retroagiu algumas conquistas, mas foi obrigada a respeitar o cerne de uma concepção resumida por Ulisses Guimarães como a Constituição Cidadã. O que estamos vivendo agora, no centenário de Ulisses Guimarães, aos 28 anos desta Constituição, senador Paim, parece ser o avesso de tudo isso. Não há mais projeto nacional, não há mais pacto. Todos os preconceitos e todo o ódio reacionário parecem aflorar sem filtros ou freios, destruindo qualquer utopia de futuro. Um pensamento único se consolida sob os auspícios do grande capital financeiro e da mídia monopolista, austeridade fiscal para oferecer segurança e estabilidade ao mercado. A partir de conceitos primários e grosseiros, como a comparação entre o orçamento doméstico e o orçamento público, oferece-se ao povo que a supressão de direitos duramente conquistados são o único caminho para o equilíbrio das contas públicas, a estabilidade econômica e a retomada da produção. Aproveitando-se de um momento de profunda impopularidade do governo, criminalizou-se as políticas econômicas heterodoxas para construir o pretexto para o rompimento do pacto democrático com a cassação da presidente Dilma Rousseff. Estimulou-se a percepção na população, através de um cerco político promovido pela Câmara dos Deputados, liderado à época por um verdadeiro gangster político, hoje preso,
e a voz uníssona da grande mídia de que estaríamos à beira do caos. O medo da crise e o terror da incerteza no futuro é utilizado para gerar na população um estado de espírito mais receptivo a medidas duras de austeridade fiscal. Um novo governo, constituído pela força mais fisiológica do antigo governo, sem o PT, substituído pelo PSDB e DEM, apresenta à nação um novo programa de governo cujo conteúdo se reduz à medida de cortes orçamentários e onde se fazem afirmações absolutamente tolas de um liberalismo obsoleto, de um monetarismo vulgar e vazio sobre a gastância inútil do Estado. Um programa que muitos analistas reconhecem jamais seria possível de merecer o apoio da população nas urnas e por isso, e só por isso, é justificado este impeachment para justamente resultar nas medidas que estão buscando impor ao nosso país neste momento. Mas com a PEC 241, essa pantomima chega ao seu auge. Pretende-se constitucionalizar a política fiscal e orçamentária. Um fato, senador Paim, absolutamente inédito no planeta. E por 20 anos. Ou seja, revoga-se a democracia, pois os próximos 5 governos terão pouquíssimas ou nenhuma capacidade, na verdade, liberdade para negociar ou cumprir novos compromissos para com a população brasileira. Vossa Excelência há de lembrar, como constituinte que foi, o verdadeiro debate intenso que nós enfrentamos naquele momento, quando se pretendeu, na Constituição, colocar-se algumas regras da economia nacional. O pensamento liberal levantou-se com unidade para dizer que nós queríamos engessar a Constituição do Brasil, colocando regras que deveriam ser passageiras, porque diziam respeito a conjunturas econômicas e a leis da economia não podiam ser engessadas numa Constituição. Agora usa-se da ferramenta que se condenava no passado e que sequer foi usada por nós com algum tipo de exagero para engessar o Brasil numa PEC que condena o futuro do nosso país ao não crescimento. Diante de um grave quadro de estagflação, o governo Temer propõe mais do mesmo remédio ministrado por Levi e aqui tão debatido e condenado quase que pela unanimidade desse Senado. O ministro Levi, que apesar de ter frequentado o Senado e buscado muita negociação aqui, realizou o mais brutal contingenciamento orçamentário da história da República. Mas desta vez, dizem os áulicos do governo, será diferente, porque o ministro plenipotenciário da Economia é um homem de Wall Street e recriará o clima de segurança jurídica e estabilidade econômica perdidos. A PEC 241 não trata de um ajuste fiscal. Na verdade, ela significa o desmonte do estado de bem-estar brasileiro, consolidado pela Constituição de 88. Significa a supressão radical de programas e direitos sociais. Não tem impacto sobre as contas públicas no curto prazo. Estudos oficiais demonstram que não são as despesas primárias federais que provocam ou provocaram o desequilíbrio das contas públicas no momento. Essas despesas caíram mais de 2% em termos reais em 2015.
Na verdade, a PEC 241 passa ao largo, ou pior, contribuirá para aprofundar as 3 razões de fundo da presente deterioração fiscal, a saber, a falta de crescimento econômico, a queda da arrecadação e o pagamento de juros. O caminho necessário seria bem outro, senador Paim. Uma reforma tributária progressiva, o fim de muitas das desonerações fiscais que se aprovou no governo passado e que continuam neste governo, que ganharam até o nome de Bolsa Empresário. O combate à sonegação fiscal e a retomada de programas de investimento público em infraestrutura. Estas ações seriam o rumo mais correto a imprimir ao país, visando superarmos a crise presente e construirmos uma possibilidade de um futuro, de um Brasil justo e democrático, com respeito à cidadania de cada brasileiro e cada brasileira. Seria a homenagem possível que o partido de Ulisses Guimarães, hoje no poder, faria a este grande brasileiro no seu centenário. E este mesmo partido hoje entrega ao Brasil aquilo que é a carta de condenação do seu futuro, do impedimento do seu crescimento e do caminho de rasgar e transformar a nossa Constituição cidadã numa Constituição sem validade para a cidadania do povo brasileiro. Muito obrigada.